Ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e para nos apresentar irrepreensíveis, imaculados, e isso com alegria, com exultação, diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre reinando em seu coração. Eu sou o evangelista Adalto Matos, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga, aqui na cidade de Valparaíso, São Paulo, cujo pastor é o pastor Juraci Evangelista. Nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo do segundo trimestre de 2020. Nós estamos estudando a carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, que traz por título Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje, por graça de Deus, nós estaremos estudando a sexta lição, que traz por título a condição dos gentios sem Deus. Então, esta é a lição que nós estaremos estudando hoje, e que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Você que tem assistido os vídeos aí do canal, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Querido Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas, ó Pai. Pedimos a direção do Teu bondosíssimo Espírito Santo no ensino, Pai, no aprendizagem, Senhor Deus e Pai querido, desta lição. Nos ajude, abençoe aqueles que estão também, Pai bendito, nos assistindo, aqueles que estão ouvindo, Senhor, dessa lição, ser com eles, derramando da Tua graça, da Tua bênção, saúde, livrando de todos os males. Em nome de Jesus, é para a glória do Teu nome, hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus. Então, nós estaremos estudando, então, essa sexta lição, meus irmãos. O título da lição é A Condição dos Gentios sem Deus. Nós vamos ler aqui o texto áureo. O texto áureo diz o seguinte: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que, na carne, se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios capítulo 2, versículo de 11. A verdade prática nos diz: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Então, essa é a lição que nós estaremos estudando. Como de costume, a nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico com 4 subtópicos, o segundo tópico com 3 subtópicos e o terceiro tópico nós temos então 2 subtópicos. O primeiro tópico da nossa lição, o autor aqui, ele vai falar a respeito dos gentios, que eles eram chamados, como Paulo fala aqui aos Efésios, né? Chamados incircuncisos. Então, nós sabemos aí que os gentios, antes de terem um encontro com Deus, escrevendo o apóstolo Paulo aos irmãos ali em Éfeso, eles eram chamados pelos judeus de incircunciso, porque eles não faziam parte da aliança, não faziam parte das promessas, não faziam parte dos concertos, dos pactos que Deus havia feito com Israel, não traziam na sua carne o sinal que era a circuncisão. Então eles eram tidos pelos judeus como incircuncisos, então eles eram chamados incircuncisos. Esse tópico, o primeiro tópico, chamados incircuncisos, ele vai trazer então 4 subtópicos. O primeiro vai falar a respeito do que é a circuncisão, ou seja, o conceito de circuncisão. O autor nos diz aqui, e nós temos conhecimento disso, que circuncisão ela é a retirada, a remoção cirúrgica do prepúcio do sexo masculino. Então retirava ali, é o que hoje se conhece como a cirurgia da fimose, é a mesma coisa ali. Então era retirada, então era remoção cirúrgica do prepúcio do órgão masculino. E
isso estava prescrito na lei de Moisés como um sinal de quem, um sinal externo, né, de quem ele pertencia ao povo da aliança com Deus. Isso está em Gênesis capítulo 17, versículo de número 11. E é importante nós estarmos falando aqui que, como também nos diz a nossa lição, era feito ao 8º dia do nascimento do menino. Então pegava-se o menino no 8º dia de vida e fazia então a circuncisão. Era algo doloroso, era algo difícil. Nós vemos pela Bíblia Sagrada que geralmente provocava, a gente entende assim, né, que provocava dor, né? Era usada uma faca de pedra, lá em Josué capítulo 5, versículo de número 2, vai citar um exemplo disso, quando ali Josué, o povo ali é circuncidado, então eles usam uma faca de pedra e provocava assim dor. Geralmente no 3º dia era o dia onde essa dor era mais intensa, alguns causavam até febre, e nós vemos lá no Gênesis capítulo de número 34, quando Jacó, ele acampou-se ali perto de Siquém, e diz que a Bíblia Sagrada que a sua filha Diná, ela saiu para ver as mulheres ali da terra. E numa dessa saída, a Bíblia nos ensina que Siquém a encontrou e a violentou. E diz o texto bíblico que então ela, ali sendo violentada, ele se apaixonou, vamos assim dizer, por Diná. E ele mandou seu pai, Amor, para que fosse conversar com Jacó, para que estivesse ali pedindo a Diná em casamento. E eles foram até Jacó, né, o pai Amor e o filho Siquém, e conversaram com Jacó. Quando os irmãos de Diná, ali, Simeão e Levi, ficaram sabendo do acontecimento, eles armaram um plano. Eles falaram assim que só daria a filha em casamento se eles então pegassem e circuncidassem, se eles fizessem o mesmo que eles, o procedimento que eles fazem, né, para ser todos irmãos, vamos assim dizer. E eles aceitaram. Então ali toda aquela gente de Siquém foi circuncidada, e diz a Bíblia que no 3º dia, quando eles estavam com muita dor, eles então, Simeão e Levi, eles entram lá e eles matam todos eles ali, mata Siquém, mata Hamor, e devido ao que havia feito com a sua irmã Diná. A Diná, ela era irmã de Rúben, de Simeão, de Levi, de Judá, de Isacar e de Zebulon. Então ela era irmã, ali filha de Leia. Então a circuncisão provocava realmente dor na pessoa e era um ato, um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. É importante nós falarmos, meus irmãos, que para os judeus a circuncisão era tão importante que eles acreditavam, alguns judeus acreditavam que se um judeu ele tivesse ao ponto de ser castigado por Deus, ele fosse um judeu mau, ao ponto de ser castigado por Deus, Deus enviaria antes um anjo para que esse anjo ele estivesse tirando essa circuncisão, tornando esse judeu um incircunciso para depois castigá-lo. Veja aí como que era a importância da circuncisão para os judeus. Esse foi então o subtópico de número 1. Vamos ao subtópico de número 2. Vai falar a respeito do significado religioso da circuncisão. O significado religioso da circuncisão apontava por uma vida santa, por uma vida de santificação. A Bíblia nos ensina isso, ali em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, Deus disse: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque eis que toda a terra é minha. E serei um reino sacerdotal e um povo santo. Então, meus amados, ali o significado religioso
da circuncisão apontava para uma vida santa, para uma vida de santidade. A vida espiritual e a santidade deveria ser uma característica em suas vidas. Por quê? Porque a corrupção, bem como também as práticas idólatras, estavam relacionadas com a sexualidade depravada, com a sexualidade imoral. E Deus, então, ele exigiu que seu povo simbolizasse a santificação das suas vidas por meio da purificação do órgão que serve para a reprodução da vida. Este era o que apontava ali o significado religioso, tá, da circuncisão. Vamos agora ao subtópico de número 3, a circuncisão do coração. Para o judeu, ou para os judeus, um verdadeiro judeu era aquele que tinha o sinal da circuncisão. Aqueles que não tinham, ele não era, assim eles entendiam, um verdadeiro judeu. Mas Paulo explica isso, que em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem poder, tem virtude alguma, mas sim em nós sermos uma nova criatura. Isto é que é importante. Nós temos batido muito nessa tecla, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia nos ensina que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então ser judeu não é questão de uma ascendência, mas sim de caráter. Por exemplo, você pode ter um judeu que ele é filho de Abraão, circuncidado, e não ser absolutamente um judeu. Pelo outro lado, você pode ter um gentil que nunca ouviu falar de Abraão, nunca ouviu falar de circuncisão, e ser um judeu, podemos assim falar, verdadeiramente na expressão da palavra. Ou seja, o que importa é o coração. Assim como a Bíblia Sagrada nos ensina no Salmo 51, quando Davi escreve ali no capítulo 51, versículo 10, a seguir, Davi fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova entre mim um espírito reto, um espírito inabalável. Não me lances da tua presença e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Aí ele diz: torne a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre-se os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus juízos, porque não te comprases, olha só, porque não te comprases em sacrifícios, senão tos daria. Um sacrifício agradável a Deus é um coração quebrantado. Então, meus irmãos, como disse Paulo em Gálatas capítulo 6, versículo de número 15, em Cristo, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude ou poder alguma, mas sim o ser uma nova criatura, ou seja, a circuncisão do coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos agora ao subtópico de número 4, a circuncisão na nova aliança. Meus amados, já na nova aliança, nós temos agora o apóstolo Paulo, já em Atos dos Apóstolos, onde houve ali o primeiro concílio, nós temos ali os judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Eles queriam que todos os que fossem convertidos também ao cristianismo observassem a lei de Moisés, e dentre elas que eles se circuncidassem. E houve ali então esse primeiro concílio, e eles chegaram à decisão, os apóstolos, que não estariam colocando uma carga maior sobre os gentios, mas que eles se abstivessem daquilo que fosse contaminado, né, aos ídolos, que eles também se abstivessem do sangue, daquilo que era sufocado e também da prostituição. E Pedro, usando a sua palavra ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo de número 11, ele fala que todos nós somos salvos pela graça de Deus. Vamos agora ao tópico de número 2,
estranhos ao concerto da promessa. O apóstolo Paulo, ele fala aos Efésios, no capítulo 2, versículo de número 11 e versículo de número 12, para que eles lembrassem a posição nas quais eles se encontravam, os gentios se encontravam, uma posição de incircuncisos, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, alienados aos pactos da promessa, bem como também sem esperança e sem Deus no mundo. Aqui o subtópico de número 1 do tópico de número 2 vai falar sem Cristo. A expressão aqui sem Cristo no original, Cristo aqui é ungido, é Messias, quer dizer esperado. Enquanto os judeus eles aguardavam o Messias, os gentios, a posição que eles estavam antes, ali que Paulo está escrevendo aos Efésios, eles não aguardavam o Messias e nem sabiam que existia Messias. Enquanto os judeus, eles adoravam o único e verdadeiro Deus, o Deus que criou os céus e a terra, os gentios, eles estavam ali adorando a Diana dos Efésios. Na verdade, eles estavam afundados em densas trevas espirituais, sem Cristo em suas vidas. Vamos agora ao subtópico de número 2, separados da comunidade de Israel. O nome Israel significa povo santo, povo separado, povo diferente. E qual era a diferença de Israel para os demais povos? A diferença é que eles tinham Deus como rei, Deus que os regia, Deus que governava a nação de Israel. Os gentios não, eles poderiam ser governados por uma democracia, por uma aristocracia, mas com Israel, a nação de Israel era diferente. Era um governo teocrático, ou seja, Deus é quem reinava, Deus é quem dominava. Juízes capítulo 8, versículo de número 23. Ser israelita é fazer parte da cidadania divina, é ter o privilégio de estar na religião de Jeová. Vamos agora ao subtópico de número 3, alienados aos pactos das promessas. Israel era por excelência o povo da aliança, porque os concertos foram feitos entre Deus e os judeus. E nós temos os principais concertos, tipo a Noé, a Abraão, a Moisés, a Israel, bem como também a Davi. Ainda que de forma direta os concertos se referiam aos judeus, indiretamente também atingiam os gentios. Por exemplo, no concerto de Abraão, no pacto de Abraão, nós vemos lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e versículo de número 2, Deus disse a Abraão: sai-te da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para um lugar que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, engrandecerei o teu nome, abençoar-te-ei, e tu serás uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti, olha só, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então ali no pacto com Abraão, nós vemos sendo diretamente tratado ali, na verdade, com os judeus, mas atingindo, digamos, lá na frente também os gentios. E também com relação à lei de Moisés, ou no concerto com Moisés. Hoje, na verdade, praticamente todos os países, eles têm as suas leis fundamentadas na Bíblia Sagrada. Eles têm as suas leis fundamentadas ali nos mandamentos, Êxodo, no capítulo de número 20. Então os gentios, eles eram estranhos à vinda do Messias em carne. E assim eles não podiam desfrutar do privilégio de tê-lo como o Salvador, como aquele que estaria ali remindo as suas vidas, que estariam lhes trazendo paz e daria também trazendo a comunhão que o homem perdeu com Deus lá no Jardim do Éden com o pecado. A Israel rejeitando o Messias, abriu-se então a oportunidade para os gentios
Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, versículo de número 12. Veio para os seus, e os seus não o receberam, porém deu-lhes o poder de todo aquele que recebesse a serem chamados filhos de Deus. Vamos agora ao tópico de número 3. Sem esperança e sem Deus. O subtópico de número 1 nos diz: desprovidos de esperança. Segundo o autor da nossa lição, os gentios eles estavam sem esperança, porque, na verdade, a filosofia grega, eles não acreditavam na vida além túmulo. Quando nós lemos Atos 17, versículo 17 e 18, nós vemos ali quando Paulo estava ali na Grécia, em Atenas, diz a Bíblia Sagrada que ele disputavam com os judeus na sinagoga, os religiosos, e todos os dias nas praças públicas com aqueles que se apresentavam. E diz que estavam ali alguns filósofos, epicureus e estoicos, e dizia: o que quer dizer esse tagarela? E alguns diziam: ele é pregador de deuses estranhos, porque anunciava Jesus e a ressurreição. Então eles não acreditavam na vida após a morte. E esses estoicos, eles acreditavam que a história do mundo girava em torno, era um ciclo, na verdade, era um ciclo de 3.000 anos. Terminados esses 3.000 anos, o universo era reduzido a chamas por um cataclisma e depois iniciava tudo novamente com as mesmas pessoas, exatamente com os mesmos fatos, com os mesmos acontecimentos. Este era o pensamento ali dos estoicos. Para os gentios, a história da humanidade era um processo que levava a lugar nenhum. Já para os judeus, era uma história que levava a Deus. Para os gentios, não valia a pena a vida ser vivida. Já para os judeus, esta vida era o caminho que levava a uma vida superior a essa. Para os gentios, a história era girar em um eixo. Já para os judeus, era o caminho para Deus. Subtópico de número 2. Sem Deus no mundo. Essas palavras dizem respeito ao estado espiritual dos gentios. Eles viviam no mundo de Deus. Salmos 24, verso 1, a Bíblia diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que neles habitam, o mundo e os que nele habitam, mas eles não tinham Deus. Eles estavam no mundo sem Deus. Isto revela, isso mostra, evidencia o estado espiritual em que eles estavam afundados, em que os gentios estavam ali afundados, estado espiritual de trevas, né, em que eles estavam afundados. Então os judeus, eles se gloriavam na circuncisão, acreditando serem eles o povo escolhido de Deus, o povo que Deus o aceitaria. Mas na verdade o que Paulo está trazendo aqui para nós aos Efésios, no capítulo de número 2, e também fala em Gálatas, no capítulo 6, versículo número 15, que em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser nova criatura. Nós vemos que depois que o homem peca ali no Jardim do Éden, Deus faz um anúncio da vinda de Jesus, Gênesis 3,15, um anúncio da vinda do Messias. Aquele povo, ali Adão e Eva, eles são tirados do jardim e começam a viver a sua vida, e eles têm ali Caim, tem também Abel. O Caim atenta contra a vida de Abel e o mata e vai para uma terra distante. Ali ele constrói uma cidade, ele constrói ali, edifica uma cidade e começa a viver ali aquela civilização mais distante de Deus. Adão e Eva, eles têm um outro filho, assim entendemos por nome de Sete, e nós temos de um lado então a civilização caimita, os que estavam distantes de Deus, e a civilização de Sete, aqueles que buscavam a Deus, aqueles que honravam a Deus. Mas não levou muito tempo e esses dois se encontraram. Gênesis capítulo 6, e diz a Bíblia Sagrada que nasce gigantes, e o homem ele era corrupto desde da sua meninice. Deus então envia o dilúvio, salvando somente Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras, e
eles descem então logo depois da arca. Deus ali faz uma aliança, na aliança de Noé, um concerto com Noé, e Deus ordena que eles crescessem, espalhassem sobre a face da terra, mas não foi muito tempo, aparece uma pessoa por nome de Nimrod. A Bíblia fala que ele era exímio caçador, e nós temos a expressão: não vamos ser espalhados pela face da terra, façamos uma torre que chega até o alto e tornemos o nosso nome célebre, o nosso nome conhecido. Deus então, ele intervém, e ali nós temos ali, até então todo o povo falava uma língua só, eles começam a falar agora várias línguas, cada um segue a língua que ele fala, mas o povo permanece de uma forma e de outra na idolatria. É quando Deus então acha Abraão, Gênesis capítulo de número 12, versículo 1 e 2, e lhe faz promessas. De Abraão, então, nós vamos ver que vai ter Isaac ele vai ter Jacó vai ter os filhos aí que nós fizemos menção, vai ter Rúben, Simeão, Judá, Levi, vai ter Dan, vai ter Naftali, vai ter também Gade, Azer, Isacar, Zebulon, depois também Jacó vai ter José e vai ter Benjamim. Esses vão formar as 12 tribos de Israel. E aí nós vamos ter também ali no Êxodo que nós citamos aqui, capítulo 19, então Deus fazendo um concerto agora com Israel. Fez com Noé, fez com Abraão e agora fazendo então com Israel. Temos o concerto também que foi feito com Davi. Mas veja bem, então Deus tratava com dois povos agora. Deus tratava com Israel e tratava com gentios. Como Israel era para levar a palavra de Deus, que é o que está em Êxodo, no capítulo 19, versículo 5, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, serei minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque eis que toda a terra é minha, e sereis um reino sacerdotal e povo santo. Então, reino sacerdotal era para Israel, cabia a função de levar a palavra de Deus às outras nações para que eles se convertessem ao Deus Todo-Poderoso de Jeová. Como Israel não consegue cumprir esse propósito, depois eles rejeitam o Messias que veio, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abriu-se então a oportunidade para os gentios, assim podemos dizer. João capítulo 1, versículo 11 e 12, nós já citamos aqui, foi dado o direito a todo aquele que recebesse Jesus Cristo a ser chamado Filho de Deus. Foi formado então um novo povo, esse povo de judeus e de gentios, que é a igreja. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 9 e 10, porque vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que no outro tempo não erais povo, olha só, vós que não erais povos, mas agora sois povo de Deus, vós que não alcançastes misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então Deus vai formar um novo povo de judeus e gentios. Hoje Deus então trata com três povos: Deus trata com judeus, Deus trata com gentios e Deus trata com igreja. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração. Querido Deus e Pai Santo, nós louvamos o Teu nome por estarmos aqui passando esse período onde aprendemos a Tua bendita palavra. Continua nos abençoando, dando-nos sabedoria, Pai, vinda de Ti, do Teu Espírito Santo, pois em Ti estão ocultos, estão escondidos todos os tesouros do conhecimento da sabedoria. Bem como também a sabedoria, Senhor Deus, do Senhor é para aqueles que Te temem. Ajuda cada dia nós temermos o Teu nome. Abençoa aqueles que estão assistindo esse vídeo, que sejam de bênção para eles, para a edificação de suas vidas. Em nome de Jesus, é para a glória do Teu nome, de para sempre. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe.